Olá, pessoal. Estamos em mais uma edição do Varejo Talks Zacate, diretamente do Varejo Tech Day. E hoje eu tenho o prazer de receber Renata Dwyer, gerente nacional da MC Têxtil. A Renata, que tem uma sólida trajetória no varejo de moda e também passagens por grandes marcas do setor, ela acompanha de perto as transformações do mercado, o comportamento dos consumidores e os desafios das marcas. Então, Renata, seja muito bem-vinda ao Varejo Talks Zacate. Olá, muito obrigada. Que prazer estar aqui com você, gente, nesse podcast, esse lugar tão gostoso, tão bacana, com essa mulher incrível. Ah, Vamos lá. você que é. Bom, vamos lá. Então vamos começar falando, né, que você acompanhou diferentes momentos desse mercado, né. Na sua percepção, o que você acha que mudou no comportamento do consumidor nos últimos anos, Renata? O comportamento ele vem mudando bastante, né, Karen? Hum, Acho que com a tecnologia, com a IA, com o acesso muito fácil à informação na mão do cliente, ele está se tornando cada vez mais exigente, né? Cada vez mais tá mais antenado, então ele tem mais urgência no que ele procura e automaticamente ele quer melhores preços, melhor qualidade, mais rapidez em tudo. Então muda muito. Um outro ponto que eu acredito também que esteja mudando bastante que sempre existiu, na verdade, mas que hoje, com o tempo, ele vem tomando uma força, uma proporção maior. É a experiência de atendimento a esse cliente. Eu acho que com uhum, essa exigência também, o cliente, ele não quer mais qualquer roupa, qualquer mercado, qualquer lugar, qualquer. Ele quer ser bem atendido, ele quer vivenciar alguma experiência positiva, ele quer estar num lugar que ele se sinta bem, até para ele ficar mais. Isso faz com que as marcas, né, briguem por essas boas experiências e o propósito. O sim. propósito em tudo sempre existiu, mas eu acredito que hoje, de um tempo para cá, esse cliente ele está muito ligado ao propósito. Eu até brinco, antigamente a gente falava: "Olha, vai, bota esse sapato que mesmo sangrando o pé, a gente está ali linda, né". Hoje a cliente Não, pois. não, ela quer Não é o conforto, suficiente, né? né. Então que marca é essa? O que está por trás dela? Uhum. Esse entender esse propósito hoje faz muito sentido para o cliente. Isso seria indispensável numa marca de Sim. sucesso, para uma marca ter sucesso também, né? Acredito que sim, com certeza isso está no dia a dia, no que a gente vivencia, o que escuta, nas buscas, na fala desses clientes, a gente percebe sempre existiu, mas que tomou uma força muito grande, né, Uhum. nos últimos Bom, anos. Renata, você já liderou, assim, grandes equipes, né, durante toda a sua trajetória. O que que você acha, assim, que diferencia uma equipe comum de uma equipe de alta performance? Eu acho que diferencia conhecimento, diferencia escuta ativa, diferencia propósito, Uhum. diferencia o conhecimento. Então, as equipes que se preparam, que gostam do que estão fazendo, parece até um clichêzão, mas isso é verdade. Tem que Quem amar. gosta do que faz, quem tem paixão pelo que faz, busca, né, o conhecimento, o estudo, as análises, os dados. Porque hoje, para você se diferenciar, né, além de um bom atendimento, além de gostar de estar ali, você precisa de processos, você Sim. precisa de dados, você precisa de informações. Então, quanto melhor esse pré, né, essa equipe se prepara e quanto mais ferramentas qualificadas elas têm, eu acredito que elas se destaquem muito. Eu costumo falar que quanto melhor essa preparação, quanto mais profunda ela for de verdade, né? Então, um médico vai operar, ele se prepara, um professor vai dar uma prova, Sim. ele estuda. Então, o vendedor, o atendente, o franqueado, né, a pessoa que está ali no dia a dia com o produto, com atendimento ao cliente, independente do ramo, ele tem que entender do que ele está vendendo, tem que Claro. entender do que ele está Uhum. falando, né? Entender do cliente. Qual é a Exato. expectativa desse cliente para que eu possa, com o meu produto, atendê-lo? O que você acha, assim, que é necessário para manter as equipes motivadas e engajadas? Tem tudo, né? Uhum. O engajamento, claro, a motivação é nossa, não é do outro, então a gente, Sim. né, se motiva ou não, mas eu acho que as empresas, as lojas, o varejo, ele pode impulsionar, né, pode melhorar, dar mais um fôlego para essa motivação. Mas sim, quanto mais a empresa ensina, leva ferramentas novas, treinamentos, ensinamentos, deixa essa pessoa ter um espaço de fala, né, e de conhecimento, de trazer aquele conhecimento, isso vai engajando ela cada vez mais, né. Então, na minha empresa eu tenho todas as ferramentas que eu possa para vender. Eu tenho Instagram, eu tenho prateleira infinita, eu tenho Sim. Omni, eu tenho a venda na casa do cliente, eu tenho isso vai engajando, porque eu não perco a venda, né. Então acho que Uhum.
a preparação através de treinamentos, de ferramentas, de estudos, e o que ele tem ali no dia a dia que permita ele vender para qualquer perfil de cliente. O tema do Varejo Tech Day deste ano é a nova era do varejo colaborativo, né? Você enxerga a colaboração, assim, de fato, dentro das organizações, entre diferentes empresas do ecossistema, como é a MC Têxtil? Eu enxergo e eu assino como uma das coisas mais importantes. Esse tema desse ano foi para mim, assim, fundamental, fez um sentido muito grande. Eu não acredito em nada sem colaboração. Eu Uhum. acho que existe a competição de mercado, isso é saudável, isso é normal, né, seja E pelo preço, precisa, e né? precisa ter, porque eu acho que Claro, a acho gente que só sobe o melhora nível. quando a gente tem um concorrente melhor, uma Exato. marca que Isso, te impulsiona. Opa, ele está fazendo aquilo, eu preciso fazer melhor. Então, acho que é melhor. necessário, Uhum. então, existir essa competição saudável é muito bom, mas eu acredito, junto a isso, que a cooperação, né, o conjunto, o propósito, essa consciência da gente tá junto por um bem maior, isso para mim é muito Sim, importante, mas não são muitas pessoas, talvez, ainda que tenham essa consciência. Ela demora, né, cara, ela uma é uma construção. construção, exatamente. Sim. É exatamente isso que a gente vai falar agora também, porque nós estamos construindo relacionamentos, né? Hoje as marcas elas não querem só vender um produto, né? Elas Uhum. querem construir relacionamento. E isso que é o importante, eu acredito, nesse momento de mercado, né? O relacionamento, eu não acredito em nada que dure sem o relacionamento, né, tanto que o CRM hoje não, sempre foi, acho que a ferramenta mais importante para qualquer negócio, né, a gente está sempre precisando abastecer as nossas empresas, nossas redes com os contatos, com os relacionamentos. Hoje a concorrência ela é muito grande, principalmente no mundo da moda, né, então, como roupa é commodity, todo lugar tem Sim. uma camiseta branca, todo lugar tem uma calça jeans. O que que vai diferenciar se eu tiver uma mesma base de preço? O que que diferencia eu de você, do outro, né? Então, o relacionamento, essa construção da confiança. Hoje é Uhum. muito difícil, né, uma pessoa ter, de fato, uma escuta real, uma escuta ativa da demanda desse cliente, o que que cabe para ele, como que ele se relaciona, porque o atendimento ele vai bem depois que o cliente paga, né? Então, como é que ele mantém esse relacionamento? Eu não acredito em venda que se sustente, né, em números que cresçam, se sustentem, sem se relacionar. Então, relacionamento é a base de qualquer Com negócio. certeza. Já que a gente está falando dessa parte mais humanizada, né, e de relacionamento, qual foi o seu maior aprendizado, Renata, assim, que o varejo, te ensinou sobre pessoas? Nossa, o varejo me ensina todos os dias, desde novinha, são muitos anos, o varejo todo dia me ensina. O varejo, eh, talvez o de moda, ele lá atrás, ele era ao mesmo tempo que ele era um pouco marginalizado, né, ser vendedor não era uma profissão bacana, era uma época que você ganhava muito dinheiro, né, Uhum. isso foi se moldando com o tempo, com a concorrência, com as marcas, com a tecnologia, com o avanço de tudo, Sim. né, que vai acontecendo, esse leque ele vai aumentando de opções para o cliente, mas os aprendizados são muitos. Primeiro que, ao contrário do que as pessoas pensam, né, eu repito, a gente precisa se preparar. Quando um cliente tem uma demanda e eu não sei o que eu tenho no meu estoque, eu não sei qual é o perfil do cliente, eu não sei nem falar sobre a empresa que eu trabalho, né, muitas Uhum. muitas pessoas não sabem, Não entendem o não entendem, contexto, né. né. Então por que que eu tenho que me preparar? O cliente entra, pede uma roupa, eu só tenho que dar a roupa para ele, mas e se eu não tiver aquela Sim, roupa no estoque? Qual é o perfil? Como é que eu vou oferecer, né, como é que quanto mais informação eu tenho dele, melhor eu consigo atender. Então acho que o grande aprendizado é ouvir, é se relacionar, é estudar, né, e continuar, se qualificando para a gente ter cada vez mais e melhores vendas, né, e exato. resultados. Bom, Renata, o que realmente, na sua opinião, faz um consumidor lembrar de uma marca, tá, e voltar a comprar? Sente o que a marca faz ele sentir, como ele se sente quando ele realiza essa compra. Uhum. Então, quando o cliente está ali e ele se sente: "Resolvi o problema dele, né, eu criei uma curadoria dentro do que ele queria, eu tive um atendimento bacana, eu surpreendi esse cliente, eu fiz ele viver ou vivenciar uma experiência gostosa, única. A forma que eu atendi do início ao fim", que eu acho que o fim não tem, mas até ele sair da loja depois, isso vai ficar marcado nele. O contrário também,
né? Quando a Uhum. gente tem um produto na loja, tem uma experiência muito ruim, Muito um atendimento ruim. ruim, É. uma pessoa desqualificada, que o cliente está pedindo, ele está olhando para outro Parece que lado. tá fazendo um Por favor para o cliente, favor, né. isso, Eu já aconteceu muito assim meu, comigo, eu não muito. volto mais na Não, loja com ó, certeza. né? Essa experiência, então, você não volta. Você pode Exatamente. precisar daquele É. produto, mas você vai Uhum. procurar em outro lugar, até pela Certamente. exigência que o cliente tem hoje, sabendo que ele tem outras opções. Então, eu brinco também que a última impressão ela fica muito marcada, né? Você vai num restaurante muito bacana, o atendimento foi bom, a comida foi boa. No final, a sobremesa foi ruim, o cafezinho estava frio, a pessoa que te trouxe a conta não foi bacana. Você vai esquecer do ambiente gostoso, você vai esquecer do prato principal, você vai lembrar daquele problema no final ali. Se Então isso você marca, né? exatamente, você falou em restaurante e me ocorreu uma lembrança que eu tive. A gente foi num restaurante muito bom, aí tinha uma carta de vinhos, aí o vinho não tinha, aí selecionava outro vinho, não tinha também. Gente, não, por que que tá na carta de vinho se não tem no restaurante? E isso é a não preocupação com a experiência, porque quem É. está preocupado com a experiência, eu volto a falar do pré, né, Uhum. e prepara. Bom, antes de abrir o restaurante, vamos olhar a nossa adega, vamos Exato. entender se tem todos os vinhos do cardápio. Caso não tenha, a gente tira do cardápio, a gente já sinaliza o cliente para já oferecer um outro vinho, né, já substituir, não esperar o cliente pede um, pede dois, pede três, isso já vai mudando a experiência que você chegou, né. Exatamente. Bom, impossível não falar sobre a sua experiência com a Zara. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência trabalhar com uma grande Nossa, a Zara corporação. foi a minha gigante ali de contexto, né, de varejo. Eu sempre quis Uhum. trabalhar na Zara. Eu inaugurei a Zara de Florianópolis e shopping na época era Iguatemi, né, agora é o Vila Que legal Romana. isso. E a preparação para inaugurar uma loja da Zara já começa a te dizer muito sobre aquilo, né. Sim. Quanto tempo você vai para São Paulo, você viaja o Brasil todo, você conhece, você faz prova, você faz toda a contagem, você existia na época, deve existir ainda, né, muitos indicadores de produtividade, em quanto tempo você confere uma mercadoria que chega, em quanto tempo você bota, em quanto tempo você tem que repor para aquele cliente ver aquele produto, porque o giro é muito rápido, é um autoatendimento. Uhum. A Zara trouxe, acho que assim, uma base muito grande. A logística da Zara, para mim, hoje, ainda é no mundo da moda, né, gente? Eu sei que Sim. outras É. plataformas são muito boas, mas no mundo da moda, a Zara ainda é imbatível a nível de logística, de produtividade, de rapidez com o Sim. produto, de tecnologia hoje, principalmente. Então, trabalhar lá me trouxe muita bagagem para ir dando o Uhum. espaço que eu queria dar na minha carreira. A A Zara experiência do é cliente, é, né. é A fenomenal. gente gosta de comprar, a gente volta, compra. Volta e por trás dessa compra Aham. existe uma ciência, né. Então Sim. o cliente entra, a loja está linda, mas existe uma ciência para reposição, existe um documento Sim. de minutos e minutos para você repor aquela loja, existe uma logística por trás antes da abertura, existe uma logística enquanto a loja está aberta, existe muitas coisas que são invisíveis para o cliente, que faz ela ser essa referência mundial, né. Bom, Renata, pra gente, encerrar, tá tão gostoso esse papo, né, Ah, eu a gente ficaria aqui poderia ficar horas com essa mais mulher tempo. maravilhosa. Eu também com ela, meu Deus, aprendendo aqui um monte enquanto eu entrevisto. Mas, assim, para encerrar, se você pudesse dar um conselho para quem está começando a trajetória hoje no varejo, qual seria? Estude muito, tenha persistência, aprenda sobre o seu produto, aprenda sobre a história da sua empresa, da sua marca. Goste primeiro do que você faz, porque não dá para a gente ter resultados sustentáveis se a gente não trabalhar com esse amor, com essa alegria, com essa paixão, com esse propósito, né? Sim. E escute o cliente. A Uhum. gente tem o mercado ele tem uma percepção de: "Eu quero isso, paguei e levei". Existe um caminho para isso acontecer, para que você tenha esse relacionamento construído, se relacione com as pessoas, olhe nos olhos, escute de verdade o que Sim. ela peça e não deixe de estudar, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente vai se destacando e ganhando aquele espaço dentro do Sim, negócio. verdade. Obrigada. Ai, Nossa, eu obrigada a conversei com essa mulher incrível você! Passa rápido, né? que é a Renata Dwyer, gerente nacional da MC Têxtil. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Karen. E nós encerramos mais uma edição do Varejo Talks Zacate.